Ela foi muito favorecida pela circunstância assombrosa, evidentemente, mas que para a campanha dela deu um ótimo resultado, porque ela teve a reação correta, na medida, em termos de indignação, em termos de desconstrução das narrativas do presidente da República. Vamos lembrar que a Vera fez aquele questionamento, afirmando que o presidente tinha desinformado sobre a vacina, o presidente se irritou, disse que ela era uma vergonha do jornalismo, se virou para a Tebet e falou que ela tinha sido conivente com a corrupção na CPI da pandemia, distorcendo, falsificando, como já mostrei aqui, o conteúdo e o contexto de uma declaração que ela deu, em que ela fazia uma explicação técnica sobre uma decisão do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que cabia à comissão cumprir. Quer dizer, ela não tinha falado nada contra a investigação de modo geral, estava falando sobre a comissão não ter competência, de acordo com uma decisão anterior da autoridade correspondente, para fazer uma investigação de casos que não envolviam autoridades federais. Então, Jair Bolsonaro fez parecer que ela era contra investigar pessoas que estavam ali sob suspeitas e que, obviamente, não são aliados do Jair Bolsonaro, porque senão ele seria o primeiro a interferir na investigação, né? E ela aproveitou aquele momento para repudiar aquelas declarações ofensivas do Bolsonaro da melhor maneira possível. Isso fez ela crescer no debate, fez ela crescer também no debate público. A repercussão está sendo positiva para ela. É claro que ela está muito atrás nas pesquisas, isso não necessariamente quer dizer que ela vai ter um empuxo, mas já teve essa oscilação de um ponto. Vamos ver se ela consegue aproveitar a onda para emplacar novas declarações, vídeos, etc. Eu, por exemplo, acho que a Simone Tebet, a campanha dela, de modo geral, né, porque ela não pode ser a única, ela é a responsável, mas é óbvio que há outras pessoas responsáveis por isso. Eu acho que ela tem explorado mal e pouco as redes sociais. Acho que a candidatura a essa altura tem que ter ali pelo menos um vídeo por dia nas redes sociais, vários tweets, e sempre foi muito devagar o Twitter ali da candidata Simone Tebet. Então, ela precisa aproveitar aí esse pequeno empuxo que ela teve no debate, que nem o mais assistido de todos, para ver se ela entra na briga. É porque, assim, era para ter vídeo de recorte dela nesse debate Isso. transbordando por tudo que é canto, né? É. Assim, esse não é o serviço mais caro de uma campanha. A gente vê que talvez a estrutura da campanha ela realmente tenha problemas pelo boicote que o próprio partido dela faz à campanha, né? Porque o que é caro numa campanha é viagem, é você ficar viajando, mas você não tem como escapar disso quando você está numa campanha presidencial. Mas a gente vê que essa parte do aproveitar isso para redes e essa comunicação não é algo que está sendo muito explorado. Ao contrário, por exemplo, das campanhas que estão na frente do presidente Bolsonaro, do presidente Lula, eu ouço muita gente falar que o PT não domina a internet, não sei o que eu discordo, sabia? É outro tipo de lidar, são partidos que têm muito dinheiro e contratam profissionais de primeiríssima categoria para fazer isso. O jeito de lidar com as militâncias é diferente, mas eu acho que, assim, pelo que eu vejo das campanhas dos dois partidos, eles estão muito bem equipados de profissionais. O João Santana está ali tirando leite de pedra, porque acho que ninguém posta mais vídeo, mais coisa que o Ciro, né? O Ciro fez um podcast até dele, antes das eleições, para cavar. E a gente vê na campanha da Simone Tebet realmente a falta disso, né, Felipe? É algo que, assim, aquelas tiradas dela na CPI, não sei o que, a gente vê que talvez seja uma campanha para construir uma nova liderança muito mais do que para ganhar a presidência da República, né? Não, nesse sentido de construção de uma liderança, se você for enxergar pelos últimos dias, já valeu a pena para Simone Tebet, que Já. ela conseguiu um momento de se colocar no debate público, de ser mais reconhecida. Então, assim, ela já teve um upgrade em termos de conhecimento, em termos de impacto. É claro que é, o holofote sobre uma corrida eleitoral ele funciona positivo ou negativamente. Qualquer besteira que eventualmente ela faça vai pegar mal para ela, mas se ela souber continuar nessa toada, ela já tem ali um maior potencial de votos para uma outra eleição futuramente. Agora, tem que dar E tudo. não só para a eleição, mas também para se colocar no cenário político já num outro patamar. Porque, assim, ela Isso. sai dessa eleição com cara de ministra.
ela sai com nesse patamar já, entendeu? Sem, sem ter feito isso sendo nomeada. Ela já sai como alguém que você já vê um degrau acima de onde ela estava, mesmo sendo uma senadora reconhecida, respeitada, primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça da história. É a primeira vez que o PMDB perde a CCJ na era democrática e que o PMDB não fez a CCJ, porque ela tirou o Renan. E o PMDB ganhou a CCJ não por causa do peso dele, mas porque ela foi escolhida pessoalmente. Então, assim, nos bastidores, ela já era reconhecida como uma liderança hábil. Mas esse tipo de informação é de uma miudeza política, miudeza que eu digo assim, é de um nível de detalhe que a maioria das pessoas não tem tempo, né, Felipe? A gente tem, porque é o nosso trabalho, é o nosso ofício, a gente está aqui para isso. Se não fosse o meu trabalho, eu nunca ia saber um negócio desse. Não ia passar em branco para mim. Então, assim, essa estatura que ela já tinha como respeito mútuo, ela conseguiu mostrar que ela tem essa capacidade de projetar liderança para fora da CPI, para fora do contexto de estar batendo no governo. E isso eu acho que é algo muito importante, muito interessante, porque a gente é um país carente de novas lideranças. Quanto mais Simone Tebet surgir, homens e mulheres, assim, quanto mais lideranças que você fala, poxa, essa pessoa é legal, poxa, essa pessoa é diferente, eu acho que é melhor para a gente. A gente precisa de mais, né, de lideranças inspiradoras na política. Ela tem um potencial reativo. Ela consegue ser assertiva e incisiva quando aparece, por exemplo, um escândalo como apareceu no meio da CPI, quando o presidente fala uma barbaridade, etc. Ela ainda tem dificuldade de pautar o debate público espontaneamente. Quer dizer, é como se ela conseguisse, no futebol, fosse boa no contra-ataque, mas não fosse boa para criar uma jogada quando o time está lá armado, o time adversário. E isso é necessário. Isso o Bolsonaro consegue fazer, o Lula consegue fazer. É claro que já tem um peso maior, obviamente tudo que eles fazem já tem uma repercussão maior, mas tanto ela quanto o Ciro Gomes precisam conseguir estabelecer pautas, provocar pautas, falar algo que realmente tem impacto, de uma forma que tenha impacto e que não seja, obviamente, algo rasteiro, como muitas vezes a gente vê do outro lado.